Bem, hoje nós, dando sequência ao nosso assunto mais interessante, nós vamos chamar de assunto primordial no que diz respeito às produções, é isso? Nós sabemos que temos a descrição, a narração e a dissertação, é isso? Sabendo ainda que a narração é um texto temporal, porque retrata o tempo, não é isso? Principalmente o tempo, o ocorrido em determinado tempo. A descrição é o texto dimensional, porque lhe dá um entender de coisas mirabolantes, faz com que você crie em mente alguma coisa que não existe, ou que pelo menos você fantasia alguma coisa. E o terceiro tipo, a tipologia número 3, que nós vamos chamar de dissertação, que é encarregada pela informação ou pelas informações que nós vamos classificá-lo como texto informal. Então são esses 3 tipos. Mais na frente, quando nós estivermos fazendo um curso de letras português, nós vamos ver o 4º tipo, que é o texto descritivo narrativo. Nós temos o descritivo, o narrativo, o dissertativo. E veremos o descritivo narrativo, que não é o nosso caso aqui. Bem, nós vamos trabalhar só com, ou estamos trabalhando só com descrição, narração e dissertação. Sendo que a dissertação é um ponto fundamental no que diz respeito à contagem de pontos nos nossos concursos vestibulares, provas quaisquer. Então, vejam só, observando o texto, a estrutura textual, repito, ela é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Não existe nenhum texto dissertativo, uma dissertação nenhuma, que não tenha essas 3 partes. Significa que, antes de tudo, toda e qualquer dissertação tem que ter 3 parágrafos no mínimo. 3 parágrafos no mínimo. A introdução, que é onde está a tese. O desenvolvimento, que nós chamamos de texto propriamente dito, que é o corpo do texto, onde você retrata todas as suas opiniões, questionamentos. E a conclusão, que é a parte final, que é o parágrafo que finaliza, e hoje nós estamos trabalhando com a conclusão argumentativa. Não existe a questão de eu vou só expor ideia. Eu tenho que expor a minha ideia, mostrar o meu problema e também mostrar uma solução para esse problema. Muito embora não seja resolvido, mas no papel teremos que colocar o nosso ponto de vista, quer dizer, a nossa solução. É o argumento que você vai ter para que a coisa se torne melhor, ok? Então vejam só, aqui nós temos um exemplo, um pequeno exemplo de uma redação, que nós vamos chamar de redação argumentativa, que nós vamos chamar de dissertação. Aqui é uma dissertação, é isso. Nós vamos chamar de dissertação, e essa dissertação nós vamos chamar de argumentativa, ok? Uma dissertação argumentativa, porque apresenta uma conclusão com argumentos, ok? Então, nós temos um exemplo e vamos fazer com que entendamos como organizar na folha.
Primeiro, observe que aqui é a primeira linha. Você já pode começar a trabalhar o seu texto a partir da primeira linha, fazendo o espaço introdutório do parágrafo. O espaço introdutório é esse espaçozinho correspondente a um dedo ou ao bico de uma caneta. Parágrafo não é esse espaço. Repito, ele é chamado de espaço introdutório. Parágrafo é toda a unidade de composição, ou melhor, é tudo aquilo que escrevemos. Por exemplo, o primeiro parágrafo começa na palavra nós e vai até a palavra reciprocidade. Isso tudo aqui que nós vamos chamar de unidade de composição. E a essa unidade de composição nós damos o nome de parágrafo. Ok? Observe também a questão do alinhamento no final da linha, no final da folha. Não se pode escrever nada fora da linha. Ah, mas não deu a palavra, não deu, você faz um jogo de cintura, como por exemplo na palavra negando, aqui na segunda linha, negando. Comecei a escrever, não deu, separei, fiz essa separação de forma correta e levei o restante para o início da linha posterior abaixo. Ok? Esse aqui é o jogo. Isso aqui nós chamamos de alinhamento, isso aqui nós chamamos de espaço introdutório do parágrafo, e tudo isso que nós escrevemos nós chamamos de parágrafo, ou simplesmente de unidade de composição. Mudando então de um parágrafo para outro, aqui ficou um espaço, mas é porque não dá para colocar o parágrafo como um todo. Não se salta a linha. Você não deixa uma linha em branco. Terminou um parágrafo, pontinho, e aí na linha posterior abaixo, você faz o espaço introdutório e já começa a escrever o seu próximo parágrafo. Nesse caso, temos espaço introdutório, temos o alinhamento corretozinho e muito cuidado, esse espaço introdutório é a medida de um dedo ou do bico de uma caneta. E todo parágrafo tem que começar com inicial maiúscula. Ok? Terminou aqui o segundo parágrafo, não damos espaço, apenas saltamos uma linha, na linha posterior abaixo e começamos o terceiro parágrafo. E o terceiro parágrafo começa desta forma e vai até visão no amanhã. Repita, isso aqui, esse espaço é espaço introdutório. Aqui é alinhamento. E o fechamento do nosso trabalho é o que nós vamos chamar de gancho. Gancho é a ideia que finaliza, que faz com que você ou quem leia não fique com aquela interrogação na cabeça, perguntando, e aí, terminou como? Será que terminou aqui? Se alguém ficar com essa dúvida, é porque quem escreveu deixou faltar gancho. Você não pode deixar faltar gancho. O que é o gancho? É a ideia que finaliza tanto os parágrafos quanto o texto como um todo. Ok? Então vamos ver aqui, primeiro, o assunto. Nós vamos ler primeiro o texto e depois vamos descobrir o assunto. Nós, seres humanos, observe aqui que aqui nós temos o quê? Um aposto. O aposto, as orações intercaladas, elas sempre ornamentam os nossos textos. Elas fazem com que o nosso texto tome dimensão, engrandeça-se. Entendeu? Então é bom que você sempre esteja usando orações intercaladas, termos explicativos, apostos, ok? Repetindo, nós, seres humanos,
Por mais bens que tenhamos, devemos ser humildes, não negando nada a ninguém, principalmente o que não nos custa finanças, a palavra. Observe que a palavra também é outro apóstolo. Uma vez que a sabedoria de alguém se perpetua na fala, quando há reciprocidade. O que é a reciprocidade? É quando um fala e o outro responde. Quando há essa reciprocidade através da fala, que nós vamos chamar de diálogo. Não é isso? Aqui nós poderíamos dizer, um título se pedisse, poderíamos dizer o diálogo entre as pessoas, o diálogo entre os seres, entre o ser humano. O título, é bom que você escreva título nas suas redações comuns, porém nos concursos, principalmente no Enem, não coloque título, viu? Bem, vamos para o segundo. Querendo ou não, todos nós somos frutos do mesmo seio. Quem é o seio? O outro apóstolo, a mãe natureza. Quem, de maneira sábia, nos beneficia com o poder máximo de comunicação com o próximo. Isto é, com o nosso semelhante, no sentido de entrarmos em acordo no que diz respeito a uma saudável convivência na sociedade em que habitamos. Então vejam só que fecha bem o sentido. Próximo parágrafo. Desta forma, a presença do ato de comunicação entre seres se faz fundamental para que a união também seja marcante e precisa, com a intuição de que todos tenham oportunidades pares, em busca de soluções necessárias com uma visão no amanhã. Então vejam só, essa palavra é interessante, pares. Para você não dizer oportunidades iguais, porque você vai procurar palavras sinônimas para substituir dentro do seu texto que ornamente. Mas cuidado, procure palavras que sejam compreendidas. Nunca coloquem no seu texto palavras difíceis. 2, 3 dias antes do seu Enem, do seu vestibular, da sua prova, não vá ficar consultando lista de palavras em dicionário. Porque, antes de tudo, o texto dissertativo exige de você simplicidade. O que é ser simples no que diz respeito ao ato de produzir um texto? É escrever as tuas palavras do cotidiano, do dia a dia. Não é preciso você buscar coisas mirabolantes para colocar no papel que nem você e nem quem vai ler sabe o que é. Então, o importante é que você escreva não fugindo do assunto. Veja só que aqui nós estamos introduzindo, aqui nós desenvolvemos e aqui nós concluímos, tudo falando de quê, pessoal? Nós estamos falando de quê? Da palavra, a comunicação entre os seres. Agora observe a estrutura dos parágrafos. Quantas linhas tem o primeiro parágrafo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo, que é o desenvolvimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já é maior. A terceira parte, ou o terceiro parágrafo, que é a conclusão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o maior? Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Desenvolvimento. Então, aqui nós temos o corpo, aqui nós temos os braços, o corpo e as pernas. Sempre o corpo é maior que os braços e que as pernas. Então, nós não nos iludamos. Todo e qualquer desenvolvimento tem que ser maior do que a introdução e a conclusão.
Ah, professor, mas eu queria escrever mais um parágrafo, porque eu tenho mais uma ideia a respeito desse assunto. Coloque no desenvolvimento. O desenvolvimento, nesse caso, ficaria o quê? Com 2 parágrafos. Ficaria a introdução com 1 parágrafo, o desenvolvimento com 2 e a conclusão com 1. Conclusão e introdução só podem ser formados por 1 parágrafo. A variedade, a variação de parágrafos tende a estar dentro do desenvolvimento. E cuidado, não fujam ao assunto. Quer dizer, não é para você falar de uma coisa e de repente estar falando de outra. Você começou com a terceira pessoa, com a primeira pessoa no caso, do plural, nós, você vai falar sempre dessa pessoa. Ok, vejam só que nós somos, nós queremos, nós devemos, ok? Então você não vai poder mudar de pessoa verbal. E dê prioridade para a primeira pessoa do plural. Por quê? Porque generaliza. Quando eu digo nós, eu estou falando não só de mim nem de ti, mas estou falando do universo, por exemplo. Nós, seres humanos. Então, a prioridade que devemos dar é justamente a primeira pessoa do plural nas nossas produções dissertativas. Ok? Então, observe que o esquema, observem também, ao fazer seu texto, ao escrever, na hora de você enxugar o texto. O que é enxugar? É observar se não tem palavras demais repetidas, se não tem expressões demais repetidas. Se tiver, faça um jogo de substituição. Isso é que nós vamos chamar de enxugar texto. Sempre que nós produzirmos o nosso texto, nós temos que usar um rascunho, para que depois possamos passar para a folha original. É o que nós vamos chamar de folha de redação propriamente dita. Ok? Então, por hoje só, e no próximo encontro a gente dá sequência com mais atividades.